aqui por enquanto. Aí, tá vendo? Ó, começando. Agora sim, Levi. Daí vai aparecer o Valdir aí, você não fala. Calma aí que não vai aparecer agora não. Aí, agora calma aí. Espera um pouquinho. Aguenta aí que tá. Agora tá bonitinho, agora tá rodando. Agora eu vou pra câmera dele, calma aí. Ó. Prepara. 5 segundos. É zero, porque tá tendo som já ali, a gente já tá soltando. Ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Valdir. Troca lá. Deixa eu entrar, troca rápido lá, mano. Azul. Bom dia, meus irmãos. Oferecer para todos. Bom dia a você também que está nos assistindo pelas redes sociais. Bom dia a você que nos acompanha nessa escola sabatina. Mais uma lição que estamos estudando nesta manhã. E para nós é um privilégio poder estudar a palavra de Deus, que nos faz bem. Nesse instante, nós vamos estar iniciando uma canção de adoração ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos estar cantando as mãos do Olho. Caracas, calma aí. Câmera da música agora. Muda de câmera também. Já mudei. Já mudei pra banda. Vamos ver pra lá. Já tá, já. Ó, eu não tô vendo o que tá no OBS agora. A partir de agora eu não tô vendo. Porque eu vou passar as letras. Vai cantando pra ele aqui a programação já. Você tá com uma, Aqui, ó. Tá saindo as pessoas falando. Tá saindo só daqui. Eu sou pó, nenhum valor, mas o Senhor. Quem sou eu pra questionar? Tuas mãos a me honrar. Tu és Deus, artesão de mim. As mãos do meio me entrego pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso.
vai ficar aqui. Então, aí depois da oração vai ser eu. Beleza, jovem? A Ariane falou que tá saindo lá na nossa, daqui do som. Vou cortar ainda, não cortei não. Depois vou adiantar rapidinho. Espera só um pouquinho. Calma. Calma. Foi. Louvado seja Deus por essa canção maravilhosa. Esse instante eu convido a congregação aqui, está conosco, se colocar em pé, para nós estarmos Não sei orando. porque tá saindo som aqui. Não, mas isso que tava tirando. Sem microfone. Cortou o microfone de novo. Eu não sei o que tá acontecendo não, mano. Pra sair som daqui, velho. Perdão aqui, o problema técnico. Você que está em casa também pode nos acompanhar nesse momento, estamos orando ao nosso Deus. Maravilhoso Pai, nós estamos muito gratos a Ti por esse momento, mesmo pela internet, aqui na congregação, te adorar por tudo que Tu és, por tudo que Tu tem sido em nossas vidas. Queremos que o Senhor aceite esse louvor, aceite essa adoração. Caracas, mano. Prepara nosso Mardoni coração agora. nesses tempos que estamos tendo a missão da escola Calma aí, sabatina. além da câmera. Estuda a Tua palavra, Deus, que tanto nos faz bem, é nosso alimento espiritual nessa hora, Pai. Prepara toda a congregação, os louvores, Pai, os preletores dessa manhã, a pregação da Tua palavra, que tudo possa ter um único propósito, Pai, de adorar o Teu santo nome, nos preparar cada dia mais para encontrar contigo. Nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim vai. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ir. Calma aí. Câmera lateral. Os caras ligou. Pode falar um pouco. Os caras podem tocar, né? Os caras tocando, cadê? Hã? Os caras podem tocar, né? Não, mano, eu vou orgânico. Então, os caras vão tocar pra ele. Né, banda? A Ariane falou que continua saindo. Eu não consegui ver, cara. Aqui ainda. Foi eu que falei, então eu tava achando que ia ser playback, não foi isso que eu tava esperando. Continua saindo o som de vocês na transmissão. Saí de casa, fugi do meu irmão, só me resta um deserto. A noite é tão fria, pelos pincéis
de ti, sou Deus de perdão. Você não está sozinho, mesmo que não percebas, eu sou o teu abrigo. Olha a escada que liga o céu e a terra, é o nosso encontro, poderá subir por ela. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza me vier, olhe pra cima, ainda estou aqui. Mesmo se o mundo te perseguir, perdoá-lo eu irei, abençoá-lo eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza me vier, olhe pra cima, ainda estou aqui. Mesmo se o mundo te perseguir, perdoá-lo eu irei, abençoá-lo eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui. Amém? Muito bom dia a você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos aqui com os nossos irmãos em Vila Jacuí para nessa manhã estudar junto com você mais uma vez a palavra de Deus. Nós vamos dar início agora a um estudo muito especial. Durante 3 meses, durante esse trimestre, nós estamos vendo maneiras como trazer pessoas a Jesus através do Evangelho da amizade. E nesta manhã, nós vamos estar olhando aqui com os olhos de Jesus. Os olhos, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. E eu tenho aqui comigo a presença do nosso pastor Cláudio. Bom dia, pastor Cláudio, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado a todos. Pastor, nós estamos, como já disse, vendo ou aprendendo maneiras como levar pessoas a Jesus através do Evangelho da amizade. Esse título da lição dessa semana, ele é muito interessante, porque ele nos conduz a olhar as pessoas com os mesmos olhos de Jesus, da mesma maneira como Jesus via. A primeira pergunta que eu faço, pastor, como Jesus olhava as pessoas? Antes de fazer meu comentário, eu queria dizer para vocês que estão aqui na igreja, que é muito bom, depois de um longo período, mesmo com um número reduzido, poder olhar para vocês aqui, vocês participaram junto conosco, tá bom? Vocês bem-vindos à casa de Deus. E nós vamos continuar orando, porque esse momento difícil que estamos passando, possam logo passar e todos nós, como corpo de Cristo, possamos estar juntos aqui adorando o Senhor. Irmão Ronaldo, essa missão, ela é maravilhosa. É algo que eu sempre coloquei no meu ministério quando eu olho para as pessoas. O olhar humano não é um olhar de julgamento. O olhar humano é um olhar assim que ele olha e ele vê nas pessoas o que ali, aquele momento. Às vezes a pessoa ela está vivendo um momento difícil, está no caminho errado, passando por alguma luta, ou tem um passado triste, né? Ou um passado manchado, e a gente olha para as pessoas e diz assim, mas Jesus não. Jesus olha para nós e olha para você como ele vê você lá na frente, transformado pela graça dele, pelo poder dele. E durante essa semana a gente vai ver algumas histórias de
que esse olhar de Jesus transforma vidas, como esse olhar de Jesus pode transformar a minha vida e a sua vida também. Tem uma frase interessante aqui, pastor. A primeira que diz que Jesus era um ganhador de almas por excelência. Ou seja, isso era próprio de Jesus, né? E essa frase me chama a atenção, porque diz assim, ganhador de almas. E aí a gente volta um pouquinho aqui, no capítulo 20, no capítulo 4 de Mateus, no verso 19, diz assim, ele disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava falando para os pescadores profissionais, para que eles fossem transformados em pescadores de homens. Como isso pode ser relacionado? Como esse contato de Jesus pode transformar as pessoas? É interessante que esse convite que Jesus fez para os discípulos serem pescadores de homens, na realidade a gente precisa entender a atuação do Espírito Santo atrás desse convite. Porque na realidade nós somos apenas um mensageiro. Jesus ele falou assim, olha, eu vou ensinar vocês como vocês vão pescar, trazer pessoas para o reino dos céus. E a gente sabe que isso é uma atuação do Espírito Santo. E aqui, olha, interessante que fala que Jesus ele via em cada pessoa algo valioso, algo diferente. E eu acho que isso é uma grande lição para nós começarmos a olhar nas pessoas aquilo de bom que elas têm, olhar nas pessoas e ver assim, olha, o que essa pessoa tem de bom? O que às vezes você para e fala assim, pastor, você está me pedindo algo impossível. Às vezes eu olho para alguém e não vejo nada de bom nessa pessoa. Mas se você procurar, você vai encontrar algo de bom na vida dessas pessoas. E era assim que Jesus fazia. Ele tirava pessoas assim improváveis, pessoas que você poderia olhar e dizer assim, essa pessoa não tem condição de ser salva. Essa salvação não está disponível para essa pessoa. Mas para Jesus estava, não há um caso perdido. Aí a gente vai na sequência aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus entra numa cidade chamada Betsaida. E eu não sei se a pronúncia está correta, mas enfim, Jesus entra nessa cidade e encontra ali, dentre tantos que desejavam se achegar a Jesus, ou ter um toque de Jesus, ele encontra ali um cego. E a lição, ela nos traz uma experiência aqui diferente. Pelo menos eu não tinha percebido, das vezes que li essa passagem, não tinha percebido isso, mas houve 2 toques de Jesus para essa pessoa, para esse cego ser restabelecido, ser curado. Por que aconteceu dessa forma? É interessante que Jesus aqui tanto queria trazer para o cego a visão física, quanto também a visão espiritual. Por isso que há esses 2 toques. No primeiro toque, Jesus, ele pergunta assim para ele, o que você está vendo? E aí ele responde que estava vendo algumas pessoas andando como se fossem árvores, né? Exato. E aí Jesus, ele toca novamente, porque, olha só, isso é muito importante. Vocês estão nos assistindo, irmãos também. Ele nos trata como pessoas assim, criadas à sua imagem e semelhança. Nós somos criados como seres inteligentes, nós somos criados como seres com potencial muito grande. E Jesus, por mais simples que seja a pessoa, por mais simples que seja a ocasião, ele não permite que a pessoa ela se sinta assim diminuída. Ele sempre quer trazer a pessoa para um nível mais elevado. É exatamente isso que ele queria fazer com aquele cego. Não era simplesmente dar a vista para ele e falar, pode ir embora e siga a sua vida. Jesus, quando ele restaura, ele quer restaurar por completo. Ele queria restaurar tanto a parte física quanto a parte espiritual. E aí depois ele vai e toca novamente
naquele cego. E aí vocês conhecem a história, que aquele cego, Jesus tinha um objetivo evangelístico também com ele. Jesus também tem um objetivo evangelístico com cada um de nós que estamos aqui. Quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, nós não podemos ficar com essa bênção para nós precisamos repartir essa bênção, que ela possa se estender a outras pessoas. Interessante só, ontem, devido a essa dificuldade que os mais idade estão tendo para frequentar a igreja, uma irmãzinha, ela me ligou e disse assim: pastor, eu estou muito triste porque a minha vida é estar na casa de Deus e levar a palavra de Deus para as pessoas, eu não posso nem sair para levar o evangelho. E ontem eu mandei um recadinho para ela e perguntei assim: irmã, como é que você está? E ela me respondeu o seguinte, disse assim: pastor, estou dando estudo para 2 pessoas, estou feliz porque as pessoas dei um jeito e as pessoas estão vindo para mim poder compartilhar a palavra de Deus, porque essa é a minha vida. Amém. Então essa é a vida de Jesus. Queria que aquele cego, ele não simplesmente recebesse a vista física, mas também que ele pudesse ter esse conhecimento espiritual para que ele fosse um testemunho na vida de outras pessoas. Há um detalhe aí, pastor, dessa história, é o seguinte: o cego, ele não tinha como chegar a Jesus, pela sua deficiência, e também porque ele talvez não conhecesse Jesus assim, através do toque. Ele precisou de amigos para levá-los a Jesus. Muitas vezes, ou quase sempre, nós também precisamos fazer esse papel, o papel desses amigos, levar aquelas pessoas que necessitam, que anseiam de uma salvação, de uma cura, que seja espiritual, que nós possamos ser esse vínculo entre essa pessoa e Jesus, né? Esse é o objetivo maior. Irmão Ronaldo, é interessante esse seu comentário, porque a lição, ela dá a entender que, no primeiro momento, aquele cego não tinha fé. Ele precisou ser conduzido, e outras pessoas que tinham fé, que falou, vamos lá, deu o primeiro passo, e a partir dali, dos 2 toques de Jesus, era isso que Jesus queria, que ele, a partir dali, ele andasse por si mesmo, ele desenvolvesse a mesma fé. E a gente sabe que a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E como que a pessoa vai ouvir? Aí, lá na frente, a lição vai dar o exemplo também de Felipe, que quando o eunuco estava lá com dificuldade de entender a Bíblia, precisava de alguém que fosse ali e esclarecesse para ele. Da mesma maneira, irmãos, vocês aqui, cada um de nós, temos esse privilégio de levar, ser essa mão ajudadora, ser esses olhos para alguém que ainda não enxerga como nós enxergamos a palavra de Deus e tem fé em sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, ainda hoje, no nosso mundo, com tudo que se tem trabalhado a respeito de aceitação entre as pessoas, entre diversos tipos de pensamentos, mas isso não vem de agora. Ainda há pessoas que não se adequam muito à maneira de pensar de outras, né? A crença, ou até uma outra questão. Mas isso não é de agora, isso vem de tempos antigos. E lá longe havia um problema entre judeus e samaritanos. Conta um pouquinho dessa facção que houve, pastor. Por que judeus e samaritanos não viviam ali em comunhão? É muito interessante, irmãos, essa questão entre judeus e samaritanos, porque isso vem desde a deportação que houve quando Samaria foi invadida e o povo foi levado para o cativeiro. E o que os conquistadores faziam? Eles tiravam o povo da terra e traziam outras pessoas e colocavam ali no lugar. Então, houve ali, quando eles chegaram, está relatado na Bíblia, que eles não adoravam o Deus de Israel, adoravam outros deuses. E eles começaram ali a adorar os outros deuses e começou a haver ali algumas pragas, algumas dificuldades, e alguém perguntou assim, olha, o que a gente precisa fazer? E aí ensinaram sobre o Deus de Israel. Mas só que aconteceu algo assim que hoje é muito comum nós vermos isso. Começou a haver um sincretismo religioso. A adoração do Deus verdadeiro com aquilo que eles aprenderam. E aí,
começou a haver uma dificuldade de relacionamento entre os judeus nativos e aquelas pessoas que moravam ali em Samaria. E isso chegou a animosidade tão grande que os judeus olhavam para eles e falavam assim: olha, vocês não são pessoas filhas de Abraão, pessoas puras espiritualmente. E começou a haver uma divisão, começou a haver um preconceito. Resultado, eles construíram um outro lugar de adoração, que era o Monte Gerizim, um outro templo, e ali eles começaram a fazer a sua adoração. E com isso, os anos foram passando, e houve uma divisão entre eles. E, por isso, os judeus consideravam os samaritanos como impuros, como pessoas que não eram dignas do reino dos céus. E Jesus, exatamente, os próprios discípulos também tinham esse pensamento. E Jesus veio para quebrar esse muro de separação. E aí ele tinha que ir para Sicar e passa justamente na cidade de Samaria, onde os discípulos acharam meio estranho aquilo, e de repente Jesus vai até um poço, senta-se ali no poço, onde tinha uma mulher samaritana, e ali Jesus faz um contato com aquela que não devia estar conversando com ele. É interessante que esse contato de Jesus, resumindo a história, ele transforma a vida dessa mulher. E lá no capítulo 4, verso 39, São João capítulo 4, verso 39, existe uma coisa ali que eu achei fantástica. Essa mulher, depois desse contato com Jesus, ela sai dali, ela vai anunciar a outros o que tinha acontecido com ela, e ela traz essas outras pessoas, que obviamente também não tiveram contato com Jesus, para ali agora ouvir a palavra de Deus, ouvir do próprio Jesus, né? Então, quando Jesus ele tem contato com alguém, ele entra para transformar as pessoas. É importante, irmão Ronaldo, a gente observar que Jesus ele foi no extremo ali. Porque nós também precisamos, irmãos, entender isso, que para Jesus não existe raça, cultura, posição social. Para Jesus todos nós somos iguais perante Ele. Jesus veio para morrer por todas as pessoas. E o que mais me chama a atenção, que Jesus ele chegou ao ponto de uma empatia tão grande por aquela mulher, que aquilo dali, socialmente falando, culturalmente, tudo que você pensar, jamais um homem ia pedir ali o que Jesus pediu: água para aquela mulher, conversando com aquela mulher sozinho, sabendo que aquela mulher também, se você olhar o contexto, aquela era uma mulher de má fama, porque o horário que ela foi pegar água, ela foi pegar a água no horário em que não havia ninguém ali, para que ela não fosse molestada, que provavelmente as pessoas olhavam assim meio de lado. Ela já era uma mulher proscrita ali na sociedade que ela vivia. Mas Jesus chegou para transformar a vida daquela mulher. E como é uma lição para nós hoje, eu queria dizer para você que está assistindo a lição agora junto conosco, aqui os irmãos também, que Jesus ele deseja entrar na vida das pessoas para mudar a vida das pessoas. Não importa como elas estejam vivendo, como elas estão. Claro que Jesus vai entrar não para elas serem as mesmas pessoas, mas que através da entrada dele na vida das pessoas, as pessoas também possam ser uma pessoa digna, viver na sociedade, levantar a cabeça como qualquer outra pessoa e dizer assim: eu sigo esse meu Salvador maravilhoso que é Jesus. Existe uma outra questão, hoje no nosso meio, na mente de algumas pessoas, principalmente de alguns jovens, não que isso seja errado, mas nós vamos ver na lição aqui a aplicação. Para eu pregar o evangelho, eu tenho que ir além das minhas fronteiras, ir para outro país, participar de uma missão, para que a minha pregação seja realmente eficaz. Mas como nós aprendemos aqui na lição, uma maneira contrária a essa, ou seja, ficar onde estamos e começar dali. Através de André, né? André que, primeiro ele levou seu irmão, depois, olha 3 coisas interessantes que nós vemos na história de André. Primeiro, ele levou seu irmão, evangelizou dentro da família. Segundo, ele tinha amigos, porque quando Jesus estava ali pregando, ele que sabia do rapazinho que estava ali com um pequeno alimento, que Jesus fez ali a multiplicação e alimentou milhares de pessoas. E terceiro, André também tinha o convívio fora ali
do seu círculo de amizade, que foi quando os gregos vieram procurar Jesus, e André foi a pessoa que foi até lá e apresentou para Jesus. Então é importante nós percebemos aí que nós temos uma missão muito especial, exatamente onde nós estamos. Quando nós queremos alcançar alguém para Jesus, nós não precisamos ir muito longe, mas conversar realmente com as pessoas que estão ali mais perto de nós. E a lição nos traz também uma oportunidade, um direcionamento para lidar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis, talvez para você, eu não sei qual que possa ser a dificuldade para alcançar alguém, mas a realidade é que a apresentação para essas pessoas deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus ele foi ali com a mulher samaritana, havia uma questão teológica ali entre eles também, mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus se preocupou com o estado da mulher. Então, até para lidar com dificuldades aparentemente de relacionamento, nós temos que aplicar a pessoa de Jesus. Nós estamos terminando a nossa lição, mas antes só um comentário aqui muito importante na história do eunuco, porque isso, nós estamos falando de pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão no nosso convívio, mas nós não podemos esquecer da história do eunuco, que há muitas pessoas sinceras, assim como ele, que Deus está olhando com carinho, porque a lição nos fala que um anjo invisível estava vendo aquele eunuco que estava distante de todas as pessoas e pediu que Felipe fosse lá e pregasse o evangelho para ele. Então você que está aí na sua casa, você que está aqui na igreja, eu queria dizer para você que Deus também está olhando para a sua fé, para o seu desejo que você tem de segui-lo e fazer a vontade dele. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa ser esse portador e também receber essa bênção que Deus deseja derramar na sua vida.
te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, meu coração te Eu não poderia, antes da oração, de fazer um apelo especial para cada um de vocês que estão aqui na igreja e aqueles também que estão nos assistindo. Vocês viram que pela essa lição que estamos estudando, que Deus deseja que nós façamos amigos para o Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Eu tenho certeza que você tem alguém aí na sua vida, no seu coração, que você gostaria que essa pessoa chegasse mais a Jesus, que essa pessoa fosse amigo de Jesus. E eu quero te perguntar agora, nesse instante, quantos aqui gostariam de dizer assim, ao levantar da sua mão, dizer assim: Senhor, conta comigo que eu quero fazer amigos para Jesus. Posso ver as mãos, aqueles que desejam? Amém, irmãos? Diga para ele mesmo: olha, eu tenho alguém especial. Então, eu quero orar por você agora, nesse momento. Querido Pai, estamos aqui na Tua casa, estudando a Tua palavra, estamos de volta aqui, nos congregando, mesmo em número reduzidos, mas essa igreja, ela está aqui para ser uma portadora de luz, ser uma bênção na vida das pessoas. E quando nós sairmos dessa igreja, nós levarmos também essa bênção para aquelas pessoas as quais nós temos ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso raio de amizade, ou mesmo aqueles que são desconhecidos de nós. Por isso, Senhor, toma cada filho teu em teus braços de amor, os abençoe, os capacite para que seja esse portador de luz, para que essa mensagem possa alcançar toda a terra, e assim o Senhor voltar em glória e majestade, pondo, enfim, ao fim, toda dor, toda tristeza, e que o Senhor possa voltar em breve para levar-nos para morar nas mansões celestiais com o Senhor. Continue presente conosco ainda no culto que se segue. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar um feliz sábado a toda a igreja, a todos aqui que nos acompanham aqui na nossa casa de Deus, e também a vocês que nos acompanham aqui mais uma vez nesta transmissão. Que sejam todos muito bem-vindos, que se sintam na presença de Deus, para que possamos todos juntos passar este sábado tão lindo e maravilhoso, adorando e louvando ao nosso Senhor. Amém? Hoje é o nosso segundo culto que está sendo transmitido para aqueles que não conseguem vir até a igreja por conta da capacidade que nós estamos trabalhando aqui com 30% da capacidade total da nossa igreja. Nós estamos aqui mais uma vez com novos irmãos aqui, eu consigo ver novos rostos aqui, compartilhando dessas bênçãos que Deus tem para cada um de nós nesta manhã. E você que pretende e que quer estar aqui conosco também na casa de Deus, agende uma visita para estar no próximo sábado aqui conosco. O telefone estará passando durante a nossa transmissão. Você pode estar entrando em contato. Não é apenas para os membros aqui da Igreja de Vila Jacuí. Nós estamos abertos para receber todas as pessoas. Você que tem o desejo de estar conhecendo um pouco mais aqui do nosso trabalho, pode estar agendando, pode estar falando com a Rose. Ela estará te dando todo o atendimento e agendando a sua visita para o sábado que vem ou para um outro sábado.
Um recado aqui sobre o nosso plantão que está acontecendo aos sábados. Hoje nós estaremos com a igreja aqui em atendimento com o drive-thru, realizado pelos jovens e pelo Ministério da ASA, às 3 horas da tarde. Você pode estar trazendo aqui as suas doações de alimentos, roupas, brinquedos, cobertores, calçados e tudo o que você pode estar auxiliando as pessoas. Hoje nós teremos uma programação muito especial que já está sendo divulgada nas redes sociais. Nós teremos a celebração dos Calebs do distrito de Vila Jacuí. Durante estas últimas semanas foram realizadas muitas missões pelos Calebs, atendendo aqui a nossa comunidade, os bairros aqui ao nosso redor, onde foram feitas doações de cestas básicas para famílias que estão passando por dificuldade neste momento de pandemia, e também de roupas, entrega de sopão que foi realizada na última semana aqui nos nossos bairros ao redor, e também de muitas outras ações que estão sendo feitas para beneficiar famílias que estão precisando neste momento. Você em casa, continue orando para que Deus continue abençoando cada vez mais este trabalho, para que Deus continue estando à frente destes jovens, para que continue levando esta mensagem que Deus tem para cada um dos teus filhos. Hoje nós teremos um culto especial aqui em nossa igreja. Você que está aí acompanhando, também a todos os irmãos que estão contemplando aqui conosco, continue para que nós possamos desfrutar do pão da vida que será compartilhado pelo pastor Cláudio, o nosso pastor aqui do nosso distrito, nesta manhã. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha em seu lar, juntamente com a sua família, e que possamos passar estes momentos aqui na presença do nosso Senhor. Amém? Provai e vede. História de hoje: baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade da gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram
e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine. Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das tuas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. As férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus 2 filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais 2 empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou, no sentido de ele levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob a orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente. Por isso, eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Provai e vede. E agora? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar.
somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Um feliz sábado a todos os irmãos. Um prazer muito grande estar na igreja de Vila Jacuí. E agora nós vamos orar, fazer uma oração em prol da igreja, em prol, agradecer em prol das ofertas, dos dízimos. Curve a sua fronte onde você está e vamos orar. Santo Deus e eterno Pai que habita nas alturas dos céus, quão bom e quão maravilhoso o Senhor é, ó Pai. Quão bom, Senhor, por cuidar de nós a cada dia, por nos dar a vida, por nos dar o sopro de vida a cada dia, ó Pai. Pai, abençoe a cada um da Tua igreja, abençoe a cada um na face da terra. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, como o Senhor tem feito até agora, Senhor. E obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos proporciona e que o Senhor também nos ajuda para devolver para a Tua obra, ó Deus. Pai, abençoe as pessoas que por alguma razão estão infectadas, estão doentes. Põe a Tua mão sobre elas, ó Pai, e as cure, Senhor. Cuide também, Senhor, das pessoas que por alguma razão perderam o emprego. Sustenta, Senhor, com a Tua destra fiel, ó Deus. Pedimos, ó Pai, estas bênçãos e perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam, estão com você. Não há mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E o dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil falar, é tão fácil cantar, sem falar pra pensar no amanhã. Sempre é vez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e a doença lhe afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição, pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crer em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busca a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, irmão Bardônio. Nós não combinamos, mas você vai ver que encaixou direitinho com a mensagem dessa manhã. A paz nós só podemos encontrar em Jesus. Queridos, mais uma vez eu quero cumprimentar todos. E eu queria fazer algo aqui muito especial agora, tá bom? A gente está limitado, porque a gente não pode tirar as máscaras. A gente não pode se levantar, né? Mas eu queria fazer algo aqui com vocês que eu tenho certeza que é algo diferente, uma maneira de nós expressarmos diante de Deus e também diante dos irmãos que estão aqui nessa manhã, a alegria que estamos sentindo de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Vemos adorá-lo juntos nessa manhã. Eu tenho aprendido um pouco, principalmente com os orientais. Eles têm assim uma maneira bem peculiar de se expressarem. A expressão deles são muito forte. E nós também podemos assim nos expressarmos agora. Quem sabe você olhando para o seu banco de trás, aí você que está na frente, e sem tirar a máscara, dê um sorriso para o seu irmão que está aí atrás de você. E você que também dê um sorriso agora para o seu irmão, mostrando a alegria que estamos sentindo de estar aqui na casa de Deus, adorando Ele em espírito e verdade. Eu me lembro que a última vez que eu preguei aqui com pessoas nos assistindo, foi no dia da apresentação. Olha como ele cresceu, né? Bom ter vocês aqui conosco, tá bom? Ter os irmãos aqui do La Pena, né? La Pena vem forte mesmo, olha, é isso mesmo.
Lapena, Jardim Matarazzo, Castelo Branco, Hermelino Matarazzo, União e a nossa igreja aqui. Nós somos aqui o nosso distrito e as outras igrejas aqui ao redor. Todos nós estamos aqui para ajudar os outros, nos apoiarmos e orarmos para que o Espírito Santo seja sentido aqui em nosso meio. Eu quero convidá-los nessa manhã para nós abrirmos a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 47. Lucas, versículo 6, 47. O título da mensagem dessa manhã tem como título, Fundamentado sobre a rocha em meio à pandemia. Eu tenho aí ouvido, tenho visto que esse tem sido um momento de divisor de águas na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, ela fez um concerto firme com Cristo. Às vezes, quem sabe, em algum momento da sua vida, estava caminhando um pouquinho para lá e para cá, e tomou a decisão de se apegar mais firmemente a Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, eu tenho ouvido também de pessoas que, na realidade, hoje a pandemia tem sido desculpa para tudo, né? A pandemia tem sido desculpa para os casamentos estarem acabando. A pandemia tem sido desculpa para as pessoas dizerem assim, minha fé não está muito boa porque eu não consigo mais ir à igreja adorar a Deus, então parece que a fé só pode ser professada somente na igreja. E a gente sabe que não. A nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, ele começa lá na nossa casa, lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos, ali começa o nosso relacionamento com Deus. Então a pandemia hoje tem sido desculpa para várias coisas. E uma delas é uma desculpa espiritual, de eu não poder ter mais o meu relacionamento com o Senhor. E eu quero nessa manhã ler um texto da Bíblia aqui, que ele é bem claro em nos mostrar que o fundamento para nós estarmos firmes nesse momento difícil que estamos enfrentando é estarmos fundamentados em Cristo. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 6, versículo 47 diz assim. Olha que interessante, irmãos, diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E a Bíblia agora ele fala assim, aquela pessoa que vai a ele, ouve a palavra e observa, ele é semelhante a quem? E ele continua dizendo assim, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E olha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Queridos, é importante nós sabermos que essa pandemia, eu creio que ela vai passar. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a nossa vida em algum momento vai vir essas tempestades, essas dificuldades a qualquer um de nós. E nós precisamos estar fundamentados sobre a rocha. A Bíblia está falando aqui que esse é o homem prudente que está fundamentado sobre a rocha, e nós sabemos que a rocha quem é? A rocha é Cristo, é Jesus. Mas ele continua dizendo no versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre aonde? Sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu fico imaginando, quando Jesus ele relatou isso daqui, eu fico imaginando aquela casa mais linda, maravilhosa. Muitas das vezes, às vezes as pessoas quando vão construir, às vezes elas esquecem do fundamento. Por isso que, de vez em quando, a gente vê aí na televisão um conjunto de prédios, ou uma casa, ou algo assim, vem abaixo desmoronando. E é interessante que eu era pastor numa cidade, e nós compramos um terreno, e chamamos uma engenheira para poder fazer ali a planta, os fundamentos, e ela perguntou, a primeira coisa que ela perguntou assim, eu me lembro como hoje, ela falou assim, pastor,
vocês querem que a gente faça a fundação para um pavimento ou 2 pavimentos? E eu olhei e falei assim, olha, eu creio 2 pavimentos, porque a igreja vai crescer e a gente vai precisar de espaço. Não era muito grande o terreno. E eu me lembro que alguns irmãos falaram assim, pastor, se nós fizermos aqui um fundamento para 2 pavimentos, a gente não vai ter dinheiro, porque quase parte do dinheiro para a construção vai ficar onde? Vai ficar enterrado aí, a gente nem vai enxergar. Aí eu disse assim, irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho, e lá na frente, se a gente precisar fazer mais e tal, não vai ter estrutura. Resumindo, nós fizemos para 2 pavimentos. Eu me lembro que era um local que o solo era meio arenoso, e as sapatas, né, que chama? Isso, sapatos, tá bom? Eu quase entrava dentro e não me via, porque teve que ser uma coisa bem profunda mesmo. E eu saí daquele local lá. Mas, depois de um tempo, eu voltei, e um irmão veio e falou assim, pastor, o senhor tinha razão. Ainda bem que nós construímos com 2 pavimentos. Nós construímos para 2 pavimentos. Fizemos uma estrutura muito boa, porque realmente o terreno aqui, ele era bem arenoso. Agora, vocês imaginem, se não construísse dessa maneira, se não fizesse ali aquele alicerce, e o alicerce é interessante que você não vê todo aquele dinheiro, todo aquele gasto, ele fica ali enterrado e você não vê. Agora, quando está tudo pronto, bonito, assim, a gente fala, nossa, que maravilha, que bonito. E há muitas vidas espirituais, irmãos, que é parecido com isso, que você olha assim, é tudo maravilhoso, bonito, mas está faltando o quê? Está faltando o alicerce você não vê. A parábola das 10 virgens nos ensina isso. As 5 tinham lâmpadas, as 5 estavam ali, todas prontas, vestidas para a festa, mas a Bíblia fala que faltou 5, não tinha o azeite necessário para aquele momento difícil que elas enfrentariam, porque o noivo tardou e ali a luz foi secando o óleo e elas não tinham mais para repor. Queridos, cada dia que passa, se você observar, nós estamos mais perto da volta de Jesus. Eu me lembro que uns 26 anos atrás, quando eu resolvi estudar para ser pastor, alguém disse assim para mim, olha, não vai não, porque Jesus já está voltando e não vai dar tempo nem de você se formar. E vai fazer 21 anos que eu me formei, irmãos. E Jesus ainda não voltou. E sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós corremos 2 perigos. Corremos aquele perigo de dizer assim, o meu Senhor tarde virá. Então Jesus vai voltar, vai estar demorando mesmo, então eu vou levar a vida de qualquer jeito. Ou pode acontecer também, irmãos, de não dar tempo. Muitas pessoas pensam assim, na hora H, quando der a hora H, eu vou ali, tomo a minha decisão e eu entro assim como um ladrão conseguiu ali na hora H. Mas sabe, a palavra de Deus fala que o céu, ele começa aqui hoje. Jesus, ele diz assim, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa aqui hoje. Quando você aceita Jesus, conhece o Evangelho, esse Evangelho já está chegando, já chegou na sua vida. Sabe, eu li essa semana no livro Eventos Sinais, não sei quantos vocês já leram o livro Eventos Sinais. Lá diz assim, que quando Jesus voltar, seremos transformados ou ressuscitarmos da sepultura, nós sairemos como nós somos, as pessoas vão me conhecer. Se eu vier descansar, ou algum de nós aqui, nós vamos nos reconhecer o nosso jeito de ser, o nosso caráter. A gente vai ser só um pouquinho mais bonito, né? Porque fala assim que Adão e Eva Adão tinha 4 metros de altura e Eva batia aqui nos ombros de Adão. Então a gente vai sair um pouquinho, devagarzinho a gente vai comendo da árvore da vida e a gente vai ficar um pouquinho mais bonito. Mas as pessoas vão nos conhecer. O nosso caráter, a nossa maneira de ser, não será apenas, sabe o que será transformado? Será transformado essa tendência pecaminosa que a gente tem. Mas hoje, o nosso caráter, nós estamos já, pela graça de Deus, nós estamos trabalhando para que o nosso caráter seja mais semelhante a Jesus. Queridos, a Bíblia fala, citando exatamente essa questão de construir na rocha, de edificação. A Bíblia conta uma história muito interessante,
está também no livro Desejado de Todas as Nações. E eu fui pesquisar quando eu estava escrevendo aqui esse sermão, e eu percebi que não somos nós apenas que acreditamos dessa maneira. A própria tradição, ela traz isso que eu vou trazer para vocês agora aqui, que é muito importante. Vocês já ouviram falar sobre a pedra rejeitada? Alguém aqui conhece sobre a pedra rejeitada? E aí tem até um hino, se eu soubesse cantar aqui, eu ia cantar para vocês, mas aí se eu começar a cantar, todo mundo vai embora. Mas chama A Pedra que Nós Éramos Pedras de Rua. Alguém conhece, lembra desse hino? Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés, batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre ao revés. Já quero ir embora, né? Eu vou parar por aqui. Então, irmãos, é interessante que essa pedra que foi rejeitada, chamada de pedra angular, tem uma história muito linda a respeito dessa pedra que eu queria compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com vocês agora, nesse momento. Sabe, essa pedra, ela se refere a Jesus. Esse incidente dessa pedra aconteceu na construção do primeiro templo. Você sabe que o templo de Salomão era um templo tão magnífico, tão assim esplendoroso, maravilhoso, que tudo que aquele templo ele foi construído apenas com pedras sendo encaixadas. Foi algo assim fantástico. E demorou, vocês conhecem a história, demorou um tempo, foi muito dinheiro, muita coisa. Na realidade, naquele tempo não era tanto dinheiro assim, né, porque eles comercializavam os objetos, mas foi algo assim muito maravilhoso a construção desse templo. E a Bíblia fala que Deus, além disso, ele ungiu 2 homens para serem ali nós poderíamos dizer ali, os construtores ou os gerenciadores na construção daquele templo. E eles estavam construindo, levantando, e o templo estava quase terminando. E a história nos fala que chegou um momento que eles precisavam colocar uma pedra. E essa pedra seria a pedra fundamental. Seria aquela pedra que eles colocariam para que desse ali o sustento geral do templo e que não acontecesse lá na frente o templo viesse a ruir. E eles procuraram várias pedras, fizeram o teste com várias pedras, e colocavam uma pedra, a pedra não aguentava e ela quebrava. Colocava outra pedra, a pedra não aguentava e quebrava. A história nos fala que, de repente, alguém olhou e tinha uma pedra que estava ali há muito tempo. O sol, era embaixo de sol, sereno, chuva, e aquela pedra estava ali resistente, mas aquela pedra era chamada de uma pedra rejeitada, porque quando eles trouxeram a pedra e quiseram fazer algo com a pedra não serviu para nada, estava ali rejeitada. E alguém olhou e disse assim: olha lá a nossa pedra. Mas a história fala que ainda precisava fazer um único teste. E se aquela pedra passasse no teste, eles então a colocariam como a pedra principal. Porque qualquer escolha imprudente que eles fizessem, colocaria em risco todo o trabalho que eles haviam feito, todo o dinheiro gasto e tudo mais. E eles escolheram, fizeram o teste, e aquela pedra, então, ela foi escolhida para ser colocada ali como a pedra angular, a pedra principal. Tanto que essa pedra, futuramente, ela foi colocada como um símbolo de Cristo. A pedra que foi rejeitada. Aquela pedra que as pessoas olharam para ela e não deram nada. Aquela pedra que, apesar de todas as dificuldades, apesar do tempo que ela ficou ali nas intempéries do sol, da chuva, aquela pedra ela se mostrou resistente. Quem sabe eu esteja falando para alguém agora, nessa manhã, que você tem sido fiel a Deus, você tem andado nos caminhos do Senhor, e muitas pessoas têm perguntado assim, eu tenho ouvido isso, irmãos, o que eu ganho em ser fiel ao Senhor? O que eu ganho em entregar a minha vida para Deus? O que eu ganho com isso? Eu quero dizer para você que nessa vida, cada vez que nós estamos avançando, mais inseguro está sendo esse mundo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa você pode ter certeza, que Deus, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Porque Ele disse assim,
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A promessa de Deus, irmãos, é que ele vai voltar e que, porque esse mundo ele está condenado, irmãos. A própria ciência, os próprios homens já estão condenando esse mundo, que se ele durar um pouco mais, ele não vai conseguir sobreviver com essa quantidade de pessoas, com essa quantidade de alimento, todo esse nosso ecossistema, tantas coisas, ele não vai ir muito à frente. Mas Deus, ele prometeu que ele vai voltar e ele vai fazer desse mundo um lugar melhor. A gente precisa, irmãos, assim como aquela pedra que suportou as intempéries do sol, da chuva, das dificuldades, estava ali meia renegada. Quem sabe você nesse mundo também como cristão, em algum momento você tem vivido essa experiência, mas pela graça de Deus, tenha fé, suporte as lutas, as dificuldades, as angústias que você tem passado, os momentos difíceis que você tem vivido. A ciência tem falado que quando terminar essa pandemia, haverá uma outra pandemia, uma pandemia das pessoas emocional, uma pandemia das pessoas estarem vivendo em depressão, as pessoas estarem vivendo sem sentido para a vida, as pessoas estarem vivendo sem liberdade, mas Jesus disse assim que ele veio para que você tenha vida e tenha vida e vida em abundância. Eu me lembro que numa quarta-feira eu preguei aqui para vocês o que é uma pessoa bem-aventurada. Não sei se vocês lembram, eu falei que uma pessoa bem-aventurada não é uma pessoa que está com o bolso cheio de dinheiro, que tem isso, que tem aquilo outro. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que tem Cristo no coração. Uma pessoa que, apesar de todas as lutas que nós estamos vivendo, ela tem Jesus no coração. Por isso você é uma pessoa bem-aventurada. Sabe, os estudiosos, eles falam que aquela pedra que era rejeitada, ela era um símbolo de Jesus. Sabe por quê? Porque o livro de Isaías, ele diz assim que Jesus também era uma pessoa que as pessoas olhavam e não via beleza nenhuma nele. Se vocês olharem os retratos de Jesus que as pessoas pintam por aí, eles pintam Jesus um homem alto, olhos azuis, loiro e tudo mais, porque as pessoas acham assim que para as pessoas chegar a Jesus, elas precisam ter alguns traços, precisam ter algumas condições, e a gente está vendo aí na lição. Mas sabe o que é interessante? Se você for olhar, e algumas pessoas já tentaram reproduzir um pouquinho, e graças a Deus que Deus não permitiu, porque senão as pessoas estariam idolatrando aí a figura de Jesus, em vez de Jesus, né? Mas dá para a gente ter uma ideia, devido às pessoas que viviam na época de Jesus. Jesus não era assim como as pessoas representam ele assim nesses quadros que eu acabei de mencionar agora para vocês. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não valoriza as pessoas pelo que elas têm ou porque o que elas fazem, mas porque elas são. E a Bíblia fala que você e eu somos criados à imagem de Deus e à sua semelhança. Infelizmente o pecado tem feito muitas coisas conosco, mas Jesus, ele veio para que nós novamente sejam levantados do pecado. Sabe, a Bíblia fala de uma pessoa também que ele começou a fazer uma grande obra para o Senhor. A Bíblia fala de uma pessoa que vivia, quem sabe, uma época como essa que nós estamos vivendo. Em meio a muitas lutas, dificuldades, como eu disse no início, uma crise vem e vem outra. O que nós estamos fazendo é isso. Cada dia nós estamos tomando a decisão se queremos viver eternamente com Jesus. E a Bíblia fala que na época de Neemias, o povo estava vivendo um momento muito difícil. O povo tinha acabado de voltar ali para Jerusalém, muitos haviam saído da escravidão, e agora eles voltaram para reconstruir novamente a cidade de Sião, a cidade santa, a nação de Israel, mas eles encontraram muitos obstáculos. Encontraram obstáculos financeiros, opositores. Nós tivemos uma lição agora de coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Neemias havia ouvido o relato que eu acabei de dizer para vocês, a situação que o povo estava vivendo. E a Bíblia fala que quando ele ouviu esse relato, o que ele fez? Ele se lamentou, ele foi buscar a Deus em oração, foi pedir para Deus que intercedesse para o povo, tivesse misericórdia do povo. Queridos, esse é um momento difícil que nós estamos vivendo. Esse é um momento que está acontecendo duas coisas. Ou as pessoas estão ficando apavoradas diante dessa situação,
Eu tenho encontrado pessoas que têm falado assim para mim, pastor, eu não tenho nem saído de casa, porque eu estou com medo dessa situação. Como eu tenho encontrado pessoas também que têm negado a situação, dizendo assim, isso daí não é nada, sabe? Nós temos encontrado esses dois tipos de pessoas. Mas a Bíblia fala que diante de uma situação difícil, como Neemias estava vivendo, ele nem foi para o extremo de negar a situação e nem dizer assim, isso aí não é nada. A Bíblia fala que ele foi em oração buscar a Deus, pedir que Deus intercedesse pelo povo. Eu fico imaginando nele de confiança a vida do rei, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estamos muito preocupados, né, claro, e com razão, com a nossa saúde física, e tem que estar mesmo. Mas mais do que isso, irmãos, nós precisamos estar preocupados com a nossa saúde espiritual. Mais do que isso, nós precisamos estar preocupados com o que vai acontecer lá na frente, lá no futuro, com cada um de nós que estamos aqui. Porque se Deus hoje, assim como Ele fez com Lázaro e outros, que Ele ressuscitou, que Ele curou, mas essas pessoas vieram, essas pessoas continuaram, mas morreram novamente. E a grande promessa é que naquele dia, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele disse assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, terá a vida eterna. Essa que é a nossa preocupação maior, irmãos, é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. E Neemias, ele sabia, irmãos, que ele precisava ajudar o seu povo naquele momento difícil que ele estava vivendo. Quem sabe, irmãos, eu tenho visto algumas pessoas falando assim, mas essa é uma, como diz, né, é uma gripezinha, não tem nada, sabe, irmãos, esse é um momento, quem sabe, que Deus está permitindo para a gente poder sair fora dessa praga que o mundo está vivendo ultimamente, que é o individualismo. É cada um pensando em si, cada um querendo achar que aquilo que ele faz, aquilo que ele é, não tem influência na vida de outra pessoa. E isso que nós estamos vivendo hoje é para, aqui ó, está comprovado que um vírus que começou lá com uma pessoa, lá distante de nós, do outro lado do mundo, devagarzinho foi indo, e é exatamente isso que aconteceu com o pecado. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecou, e esse vírus do pecado se espalhou e chegou até nós hoje. Da mesma maneira, irmãos, nós temos um grande problema, e o maior de todos os problemas que nós estamos vivendo é o vírus do pecado. E nós precisamos, pela graça de Deus, pedir que Deus logo venha e acabe com esse vírus. Esse vírus, irmãos, pode ter certeza, ele vai matar mais, tem matado muito mais do que essa pandemia. Ele tem trazido muito mais desgraça, ele tem trazido muito mais tristeza e luta para as pessoas do que essa pandemia. E Jesus, ele é a solução, ele é a rocha, ele é aquele que prometeu que um dia vai acabar com tudo isso. A Bíblia nos fala, irmãos, que Neemias capítulo 2, versículo 4, diz assim, que então o rei perguntou, o que está desejando me pedir? E nesse mesmo instante fiz uma rápida oração ao Deus do céu. E respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Olha só, a grande pergunta que eu faço para você nessa manhã, se você tivesse a oportunidade de estar diante de alguém muito rico, que tenha muitas condições, e a pessoa perguntasse assim para você, o que você gostaria que eu fizesse? Diante dessa pandemia, o que você gostaria que acontecesse na sua vida ou acontecesse na vida de alguém, de outra pessoa? O que você gostaria? O que você pediria? A Bíblia fala que o rei olhou para Neemias um dia e viu que ele estava meio acabrunhado, meio triste. E vocês sabem que aquele acabrunhamento, aquela tristeza de Neemias poderia custar a morte dele. Ele era pago para ser uma pessoa alegre, estar sempre ali bem disposto na presença do rei. Mas o rei olhou e disse assim, Neemias, tem alguma coisa errada com você? O que está acontecendo? E aí Neemias relata, falou assim, olha, rei, lá onde meus pais moraram, viveram, a minha família, lá está tudo em ruína, lá está caindo os pedaços, eu recebi uma notícia triste. E o rei olha para Neemias e pergunta assim, o que você deseja que eu faça? Se Deus perguntasse para você hoje, o que você gostaria de pedir para Ele? Perguntasse o que você gostaria que Ele fizesse na sua vida? O que você pediria? Sabe, eu tenho observado que muitas pessoas estão desejosas que acabe logo essa pandemia. Eu quero que
acabe logo. Porque eu quero ir na praia. Porque eu quero fazer isso. Porque eu quero fazer aquilo outro. Porque eu quero fazer aquilo outro. Vamos parar para pensar um pouquinho, irmãos. Por que você gostaria que terminasse logo essa pandemia? Por que você gostaria? A Bíblia fala que naquele momento que o rei perguntou para Neemias o que ele gostaria, a primeira coisa que ele fez foi elevar o pensamento a Deus e perguntar: Senhor, o que eu peço? E naquele instante, a Bíblia fala que Neemias não pediu nada para ele. Ele poderia ter pedido um aumento de salário, ele poderia ter pedido um carro novo, ele poderia ter pedido alguma coisa ali para o rei, alguma coisa, né, que ele tanto desejava. Mas a Bíblia fala que ele pediu se o rei pudesse ajudá-lo a ele voltar para ajudar o povo dele a reconstruir novamente os muros que estavam em ruína. Os muros em ruína, irmãos, significava várias coisas. Quando a nossa vida espiritual também ela está caída, está em ruína, significa várias coisas, irmãos. E o inimigo sabe muito bem disso. E o inimigo estava fazendo de tudo, se arregimentando com os vizinhos ali do povo de Israel, para que eles não levantassem o muro, para que eles não tivessem proteção. Satanás, da mesma maneira hoje, irmãos, ele está trabalhando da mesma maneira para nos tornar, nesse momento, um momento difícil dessa pandemia que nós estamos vivendo, para que a gente fique assim, desmotivado espiritualmente, para que o nosso muro espiritual ele fique caído ali, a gente não levante o nosso muro espiritual, para que a gente não erga lá na nossa casa, no nosso lar, um altar ao Senhor, um altar de oração, dizendo assim: Senhor, eu não estou podendo ir na igreja, não estou podendo te adorar como eu gostaria, mas aqui na minha casa, no meu lar, está erigido um altar para o Senhor. Aqui eu vou te adorar em espírito e verdade. Aqui a minha casa vai ser um lugar que o inimigo não vai ter poder de destruir o meu casamento, como a gente está ouvindo aí, que depois da pandemia muitos casamentos foram acabados. Na realidade, a pandemia trouxe aquilo que estava embaixo do tapete, né, irmãos? E aí ela demonstrou como estavam. Diante dessa pandemia, muitas pessoas estão sofrendo emocionalmente, muitas pessoas estão até tirando a vida, irmãos. A gente está vendo aí essa situação, mas nós não podemos deixar que os muros continuem caídos. Nós precisamos orar a Deus e pedir: Senhor, olha, de alguma maneira ajude a levantar os muros da minha casa. E foi isso que Neemias fez. Ele levantou o pensamento a Deus e falou assim: Senhor, me ajuda. E sabe, irmãos, você pode pensar assim: pastor, mas eu estou bem. Sabe, Neemias também, ele estava bem. Neemias, ele poderia pensar assim: o povo está sofrendo porque foi rebelde. O povo quebrou a lei do Senhor, o povo deixou os caminhos do Senhor, o povo começou a adorar ídolos, eles que se virem lá. Eu estou bem aqui, eu aqui estou no palácio, vivendo muito bem. Mas ele não pensou assim. Neemias tinha um coração onde Deus tem o coração. E Deus deseja nessa manhã que você coloque o seu coração onde Deus tem o seu coração. Você gostaria nessa manhã de colocar o seu coração onde Deus tem o coração? Olha só, Mateus 24, 1 e 2, para a gente poder ir caminhando aqui para o nosso final. Olha o que diz aí Mateus 24, 1 e 2, ele diz algo assim muito interessante, irmãos. Mateus 24, 1 e 2. Vocês perceberam que todos os textos que eu estou lendo, nós estamos falando de construção. Porque nessa manhã Deus deseja que você esteja alicerçado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Deus deseja que você reconstrua a sua vida sobre Cristo. Não é a pandemia, não é nada disso que vai deixar você de reconstruir a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Olha o que diz aí Mateus 24, 1 e 2, diz assim: Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para ali apontar as construções do templo. Aquele mesmo templo que foi reconstruído lá atrás com Neemias, diz assim: E ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Queridos, parece uma incoerência. De um lado a gente lê uma história que o templo estava lá caído, as coisas estavam tudo lá derrubadas, e o povo pede para Deus reconstruir, e agora Deus reconstrói tudo maravilhoso, e aquilo, irmãos, passou a ser um orgulho do povo de Israel. Tanto que esse texto aqui de Mateus 24, está Jesus saindo, ou chegando, se eu não me engano, chegando, e eles olham, e o templo ele ficava num alto, num lugar bonito, era uma das maravilhas do mundo de então. E os discípulos olhando, disseram assim: Senhor, olha que lindo, que maravilhoso. Queridos,
Desculpem que eu vou falar agora para vocês. Infelizmente pode acontecer de muitas vezes a gente estar olhando apenas para o templo, apenas para a construção, e esquecendo realmente do verdadeiro significado que a igreja tem. Porque os discípulos naquele momento, eles não estavam, até aquele momento, Jesus dizia aquilo, eles não compreendiam o verdadeiro significado que o templo ele tinha. O templo, na realidade, ele apontava para Jesus. Quando Jesus entrou no templo, o que Jesus falou? Vocês estão tornando a minha casa como covis de o quê? De salteadores, e ali Jesus precisou fazer uma purificação para o templo. O templo naquele tempo ele já estava perdendo ali o significado verdadeiro que ele apontava para Jesus, porque quando o pecador pecava, ele colocava a mãozinha ali no cordeiro para confessar os seus pecados e transferir o seu pecado para o templo e receber a purificação e a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos nos perder, irmãos. O significado da igreja aqui, a igreja é o instrumento de Deus para levar a salvação às pessoas. Nós não podemos nos perder, irmãos, e achar que só vindo na igreja, assistir o culto, estar presente aqui, está tudo bem e maravilhoso, e voltamos para a nossa casa e a vida continua da mesma maneira. Nós viemos aqui à igreja para nos fortalecermos espiritualmente e voltarmos para continuar pregando o evangelho, levando o evangelho. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que Jesus falou aquele dia que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria destruído, tudo isso que nós estamos passando é apenas um prenúncio daquilo que fala a palavra de Deus quando nós perdemos o privilégio de estarmos aqui adorando a Deus em espírito e verdade. Quando nós não tivermos mais igreja para adorar ao Senhor. Quando nós não tivermos mais liberdade de adorarmos ao Senhor. Como é que nós vamos fazer? Será que a nossa fé vai estar alicerçada? E é interessante que Jesus disse aquilo e depois daquilo dali caiu a ficha. Os discípulos perguntaram assim: Senhor, diga-nos quando sucederá essas coisas. A palavra de Deus fala que até ali os discípulos não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Será que hoje também, diante de tudo isso que está acontecendo, será que nós estamos compreendendo o mundo, o momento que nós estamos vivendo? Será que você está compreendendo que Jesus ele está querendo reconstruir o templo da sua vida? Será que nessa crise se revelou algumas coisas na sua vida, no seu ser, que é uma oportunidade que você tem agora de se achegar mais a Jesus? Ontem alguém me ligava por aí, né, e dizia assim: pastor, ore por tal pessoa, porque nessa pandemia, a pessoa foi criada na igreja, tudo direitinho, e agora diante disso, porque não está indo na igreja nem nada, a pessoa está querendo se descambar para o outro lado. Agora eu encontrei a liberdade, agora como não tem igreja, não tem pastor, não tem ninguém para me vigiar, ninguém para me chamar, então agora eu vou. Queridos, esse é um momento especial de nós entregarmos a nossa vida para Jesus e dizer assim: Senhor, reconstrua o templo do meu coração. Porque cada um de nós, irmãos, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus quer reconstruir a nossa vida. Ele quer fazer de nós, irmãos, algo muito especial. A igreja que será açoitada pela perseguição e união do Estado com a igreja, ela passará por tempos difíceis. Mas a palavra de Deus nos fala, irmãos, que Deus, ele vai sustentar essa igreja porque ela é a menina dos olhos de Deus. E quando ele fala que vai sustentar essa igreja, não é o prédio, porque o prédio pode ser lacrado, o prédio pode ser proibido de nós entrarmos aqui para adorar o Senhor, mas ele vai sustentar você, ele vai sustentar você nos caminhos do Senhor. Eu quero terminar lendo um texto da Bíblia, que está em Isaías 58, versículo 13, que diz assim, irmãos, lá no livro de Isaías, ele faz uma menção, olha só, Isaías 58, versículo 12, olha o que ele diz aí, irmãos, ele diz assim, olha o que ele diz, olha o que ele diz aí, Isaías 58, 12, assim, e os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das alturas, e restaurador de veredas para morar. Está vendo? A Bíblia está falando, irmãos, dos que te procederem. Procederem de quem? Ele estava falando a profecia exatamente a respeito de Jesus, que o dia viria e seria aquele que levantaria, que edificaria, que abençoaria o povo de Deus. Você sabe que essa profecia é aplicada para nós nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Nós, como povo, fomos levantados para ser reparador das alturas e restaurador de veredas
para morar. Você não pode sair aqui nessa manhã sem ter essa certeza na sua vida, que Deus, em primeiro lugar, Ele quer reconstruir a rocha do seu coração, para que essa rocha ela esteja firme diante das intempéries, diante do sol, da chuva, das pandemias da vida, das dificuldades. Há pessoas, quem sabe que eu estou falando aqui, falam assim: pastor, você não sabe, eu acabei de perder o meu emprego. O senhor não sabe, eu perdi um familiar agora pela Covid. O senhor não sabe tantas coisas que eles estão vivendo, estou passando. Mas eu quero dizer para você que a promessa de Deus é que Ele vai restaurar. Você é reparador de rocha. Essa é a promessa de Deus, das rochas, dos alicerces da sua casa, da sua vida que ruíram. Nessa manhã Deus está te convidando para você se levantar, porque Ele quer reconstruir. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você tem fé que Deus Ele é poderoso para reconstruir aquilo que está quebrado na sua vida? Você tem fé que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, aquilo que não for reconstruído agora vai ser reconstruído na volta de Jesus? Que Deus te abençoe nessa manhã. Você entregue o teu coração ao Senhor e diga para Ele: Senhor, aqui estou eu. Eu quero que o Senhor reconstrua a minha vida. Enquanto o irmão Mardônio canta, faça essa entrega para Jesus. Diga para Ele: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar de volta na tua casa. Muito obrigado, porque eu vim aqui me reabastecer para levar essa mensagem de volta a muitas pessoas que estão necessitando nesse momento difícil que estamos vivendo. E eu me escolhi tornar-me um ser humano, e foi por amor que eu me entreguei, cumprindo esse plano. Por amor escolhi viver, um mestre aprendi, ouvindo a Escritura, vivendo o que ela diz. E foi por amor que eu dei visão, curei aquele cego. E foi por amor que eu acalmei o furor da tempestade. Por amor eu deixei o céu e vim pra te salvar. Deixei a minha glória, meu trono e meu lugar. Eu vim aqui pra ensinar, curar e reviver. Eu vim provar naquela cruz que o amor pode vencer. E foi por amor que eu revivi, ao seco Deus chamado. E foi por amor que o final venci as trevas do pecado. Por amor eu subi ao céu, mas um dia vou voltar. Vou te levar comigo, te darei
meu lar. Foi somente por amor que Cristo se fez um sacrifício vivo para salvar a mim e a você. Glória a Deus. Eu estarei orando nesse momento. Eu queria te fazer uma pergunta muito especial. Quem sabe durante esse período aí da pandemia, você sentiu algo na sua vida, ou Deus te mostrou algo que precisa ser reconstruído e tem te machucado muito. Você e Deus, você sabe o que é. Você gostaria de ficar em pé agora e levar o seu pensamento a Deus e dizer assim: Senhor, eu gostaria que o Senhor reconstruísse isso na minha vida. Eu estou sentindo que isso tem me machucado ou tem me trazido muita dor. E se você tem algo na sua vida aí nesse instante, eu quero orar por você. Eu pediria que você ficasse em pé e apresentasse isso ao Senhor agora para nós terminarmos aqui. Bom? Que Deus te abençoe. Ele sabe da luta, da dificuldade, da angústia que você tem passado. E Deus está nos trazendo de volta devagarzinho para reconstruir tudo novamente. Tenha fé nisso. Bom? Saia com essa esperança no coração, que Ele está trazendo para reconstruir tudo devagarzinho na nossa vida. Eu tenho dito para algumas pessoas assim: esse Deus, Ele é tão maravilhoso. As pessoas estão muito preocupadas, dizendo assim: olha, algumas coisas vai demorar anos e anos. Mas esse Deus é o Deus da surpresa. Ele rapidamente Ele reconstrói tudo novamente. Olha, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai, aqui estamos na Tua casa e também muitas pessoas que estão nos acompanhando esse culto. Quem sabe nos lares onde eles estão acompanhando. Há pessoas também que se levantaram nesse momento, porque estão passando momentos difíceis, ou passaram momentos difíceis, e sente que algo na sua vida precisa ser reconstruído. Alicerces precisam ser levantados, alicerces precisam ser fortalecidos, para que a nossa casa espiritual não venha a ruir. Nessa manhã, Senhor, aqui está a Tua igreja. O Senhor conhece, ó Pai, cada pessoa que se levantou, e o Senhor sabe das necessidades de cada um. O Senhor sabe aquilo que tem machucado, aquilo que tem trazido, Senhor, angústia, aquilo que tem os desmotivado, ou aquilo que tem os enfraquecido. Mas nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, que a Tua graça seja sentida em cada coração, e que ninguém volte para casa da mesma maneira que entrou, mas possa voltar para casa tendo a certeza que teve um encontro com o Senhor. Por isso, Senhor, restaura a vida do Teu povo, restaura, Senhor, os lares do Teu povo, restaura, Senhor, o trabalho do Teu povo, restaura a saúde, o relacionamento, traga novamente a alegria, Senhor, na vida do Teu povo. E que essa alegria, Senhor, seja contagiante, para que também possamos transmitir a muitas pessoas que estão necessitando. Por isso, Senhor, dá-nos o perdão, dá-nos a Tua graça e dá-nos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conduza agora para os nossos lares. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. De emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Casa no alto do monte,
em nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto, temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando